Olá pessoal, vamos falar aqui nesse vídeo, nesse tópico então, sobre uma revisão e alguns pontos aí sobre grandezas elétricas, tá? Então é uma abordagem geral e depois ao longo da disciplina aí das próximas aulas também a gente vai detalhar mais alguns pontos que a gente vai falar aqui, tá? Então nessa apresentação aqui, né, intuito mais de rever alguns conceitos sobre grandezas elétricas, né, falar primeiramente sobre a composição da matéria e a carga elementar. Então, qualquer objeto, qualquer matéria, né, ele é formado, né, na nossa compreensão hoje da matéria, né, na estrutura atômica, por moléculas e por átomos. Esses átomos, então, são formados também por partículas elementares, prótons, nêutrons e elétrons, né? Só para ter uma ideia aqui, né, a gente pega um ponto final, se a gente escrever um ponto final numa folhinha de papel com uma caneta, ela tem cerca de 3 milhões de átomos de tinta só naquele ponto final, né? Então os átomos são estruturas microscópicas, né? A gente bem sabe disso. E aqui tem uma representação, então, uma figura, né, representativa de um átomo, em que a gente tem no que a gente chama de núcleo deste átomo, então partículas elementares aí, prótons, que a gente atribui, né, uma carga, ela tem um efeito de uma carga elétrica, que a gente atribui aí, batizou como uma carga elétrica positiva historicamente, e nêutrons, que não têm uma manifestação elétrica, eles não sofrem nenhum efeito, não manifestam nenhuma interação elétrica, então a gente chama de um elemento neutro, né? Isso estão presentes lá no núcleo, né, dos átomos. Em torno do núcleo orbitam, né, estão aqui orbitando em constante movimento os elétrons, que têm uma manifestação de um comportamento de carga, um comportamento elétrico, que a gente batizou também de cargas elétricas negativas, né? Essas cargas aqui, os prótons, eles estão presos lá, fixos no núcleo de cada átomo, né, que compõe a matéria, e esses prótons e nêutrons eles não conseguem, eles não saem do núcleo, então eles não se movimentam. Basicamente a estrutura atômica de qualquer elemento, os prótons, né, no estado sólido, ou mesmo até no estado líquido também, os prótons eles estão presos lá no núcleo do átomo, eles não têm mobilidade. Eles estão presos, e aí se é um elemento, por exemplo, uma matéria sólida, esses prótons, esse núcleo, ele não se movimenta, a não ser que eu retire um pedaço desse material, que eu arranque um pedaço desse material, e aí a gente vai estar movimentando uma quantidade de átomos, que são várias moléculas interligadas. Já os elétrons que orbitam aqui, eles estão em movimento, eles estão circulando em torno, eles estão orbitando, eles têm uma energia cinética com velocidades extremamente altas, né, próximo da velocidade da luz, aí, estão orbitando em torno dos núcleos dos átomos. Os elétrons, eles podem se locomover ou sair deste átomo, né? Isso aqui é uma estrutura atômica. Um elétron, se ele tiver um estímulo, se ele tiver uma energia externa que o faça se desprender desse átomo, ele pode se desprender deste átomo com uma certa facilidade. Essa facilidade que ele vai se desprender desse átomo depende do tipo do material. Se for um material metálico, por exemplo, a facilidade de remover um elétron aqui, né, um elétron livre, que a gente chama, um elétron lá das últimas camadas de valência dessa estrutura atômica, é muito mais simples de remover esse elétron. Então eu consigo ter mobilidade, ou seja, de elétrons livres, né, que eles conseguem se movimentar. E para onde que vai esse elétron, né, se ele sofreu um estímulo para isso? Ele vai para um átomo vizinho, que vai estar compondo a matéria, formando a estrutura atômica do material objeto aqui, do corpo, né, que compõe que é composto por esses átomos aqui. Já o próton a gente não consegue tirar ele lá do núcleo, né? Ele está preso. O único processo que a gente conhece até hoje que consegue tirar o próton lá do núcleo é uma fissão nuclear. Uma fissão nuclear é um processo físico aí que acontece até hoje a gente não conseguiu extrair aí uma
energia desse processo, né? Ainda tem estudos aí tentando realizar isso, mas é o processo que libera energia lá do Sol. No núcleo do Sol, o que acontece é uma fissão nuclear e ele consegue liberar uma quantidade tremenda de energia, né? Mas esse processo aqui é extremamente possível sim de retirar o próton, mas extremamente difícil, né? Envolve quantidades enormes de energia. Elétrons e prótons então são o que a gente chama de cargas elementares e eles têm polaridades distintas, eles apresentam características, comportamentos distintos. Por convenção, se estabeleceu aí historicamente que os elétrons eles têm carga negativa e os prótons a gente chama de carga positiva. O comportamento que a gente conhece das cargas elétricas, né, isso desde lá da Grécia Antiga, 600 a.C., ano 600 a.C., já existem relatos de Tales de Mileto lá realizando experimentos com materiais eletrizados, né? Se vocês fizerem um experimento em casa, que é pegar uma régua e atritar essa régua numa flanela de lã, uma régua de acrílico, atritar contra um material, um tecido aí de lã, vocês vão criar um processo de eletrização. Se vocês pegarem essa régua depois, né, e aproximarem dos fios de cabelo de vocês, ou pegar pequenos pedacinhos de papel aí, picotar, né, e essa régua ela vai atrair esses pedaços pequenos. O que está por trás desse efeito? É o processo, uma força elétrica que está atuando ali. O que acontece? A régua ela fica com excesso de cargas que positivas ou negativas, agora não me recordo exatamente, né, mas isso não é tão relevante. E o outro material ele vai ter um estado neutro da matéria, né, que é esse estado aqui onde existem igual quantidade, a matéria inicialmente ela está no estado neutro, né, idealmente a natureza está no estado neutro, que significa que tem a mesma quantidade num átomo, existe a mesma quantidade de cargas negativas e a mesma quantidade de cargas positivas. Se um desses elétrons ele for retirado daqui, ficar faltando então nesse átomo, agora esse átomo passa a ter 3 cargas positivas no seu núcleo e apenas 2 elétrons na sua eletrosfera. Então isso configura que está faltando um elétron neste átomo e esse átomo então ele fica com um excesso de carga positiva, fica com um próton a mais, ele manifesta agora um comportamento de uma carga positiva isolada. Se for colocada uma carga negativa ou até mesmo uma carga neutra por polaridade, mais tarde a gente vai voltar a mencionar isso aí lá em eletromagnetismo, né, na parte de eletrostática. Se então duas cargas opostas elas são colocadas próximas, né, acontece esse efeito da atração. O comportamento de atração é o que acontece com a régua eletrizada e os pedacinhos de papel. Só que os papéis eles não necessariamente precisam estar eletrizados, eles podem estar neutros, mesmo assim eles vão ser atraídos, porque aquela régua que está com carga positiva ou negativa, dependendo do com o que ela foi atritada, né, o material que ela foi atritada, esse excesso de cargas positivas ele atrai aqueles elétrons, mesmo os elétrons que estão lá no estado neutro na eletrosfera do material neutro, polarizando aquele material. Então existe esse efeito de atração, né, conhecido já de muito tempo, da antiguidade da história humana, que é a atração de cargas elétricas opostas, né? Quando a gente tem duas cargas do mesmo sinal, cargas positivas, então agora o efeito, a força que surge de interação entre essas duas cargas é oposta, é de repulsão. O efeito é de repulsão de cargas de mesma polaridade. Isso também acontece com as cargas negativas. Carga negativa repele carga negativa. Um efeito lá da eletrostática, né? Então, cargas iguais, né, cargas de mesma polaridade se repelem e cargas de polaridades opostas se atraem. A carga elementar, né, como é que a gente mede hoje a quantidade de cargas que existe em um objeto ou a quantidade de cargas que está em movimento que vai formar uma corrente elétrica que a gente chama, que a gente já vai definir, né? Então, Coulomb, né, o Charles Coulomb, francês, físico aí, lá no século XV, XVI, ele fez uma série de experimentos com eletrostática e conseguiu determinar uma relação para a força eletrostática, a força de Coulomb, né, a relação da força de Coulomb. E nesses experimentos ele conseguiu então quantizar, medir, né, uma quantidade de cargas em objetos, em corpos. E aí essa quantidade de cargas foi batizada
como uma unidade de medida de quantidade de elétrons e quantidade de prótons que existe em um certo material, um certo corpo. Tá? Até hoje a gente utiliza essa unidade como padrão, é o Coulomb, certo? E ele é representado por o símbolo da unidade Coulomb é um C maiúsculo. O que representa um Coulomb de carga? Se a gente pegar um elétron lá do átomo, certo? Um único elétron, que ele é idêntico para qualquer átomo, né? A estrutura são esses elementos básicos aqui, são os que estão presentes lá nos átomos de carbono, nos átomos de hidrogênio, nos átomos de prata, enfim, qualquer material, a estrutura, o elemento, elemento básico aqui, o elétron, ele é idêntico. Então, um elétron, ele tem por padrão aí uma quantidade de carga que é estabelecida como uma quantidade muito pequena, né? Menos 1,6, o menos aqui representa aqui por convenção, né, que o elétron tem o tipo de carga que a gente chama de negativa, uma polaridade negativa, e essa quantidade representa então, quantizado em coulombs, 1,6 vezes 10 na menos 19, 10 na menos 19 coulombs de carga, certo? Então isso aqui é o que a gente chama de carga elementar, é a carga de apenas um elétron, né, de um átomo. Um próton ele tem exatamente a mesma quantidade de carga em módulo, né? Só que ele tem então polaridade oposta, então ele tem um valor positivo de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, certo? Então, para a gente conseguir juntar lá o que foi utilizado como padrão unidade de coulomb para medição de cargas elétricas, para a gente obter uma quantidade de 1 coulomb, ou juntar, né, a unidade 1 coulomb, a gente precisa de 6,28 vezes 10 na 10 na 18, 10 elevado na 18 elétrons, né? A gente vai ter menos 1 coulomb de carga. Se a gente juntar essa mesma quantidade, 6,28 vezes 10 elevado na 18 prótons, teremos aí então um acumulado, uma quantidade de 1 coulomb de carga positiva. Então, essa quantidade aqui de prótons ou elétrons, para conseguir juntar, vamos dizer assim, 1 coulomb de cargas, é uma quantidade muito grande, extremamente grande de elétrons ou de prótons, independentemente de qual tipo de carga. O que resulta que até hoje, né, a gente tem aí, para fins de aplicações e prática aqui, em muitos casos, né, a unidade de Coulomb para medição de carga, ela se mostrou aí, historicamente, é uma unidade que a gente chama de um valor, uma unidade que ficou com um valor muito grande para a comparação com a carga elementar, né? Tanto que aqui a gente tem, então, para pegar uma unidade padrão de um elétron, a gente tem que usar aqui uma base, né, 10 elevado na menos 19, que é bem pequeno. Mas, tudo bem, isso aqui a gente utiliza até hoje, né, esse padrão, apenas para vocês lembrarem que 1 coulomb de carga é uma quantidade, não é pequena, né, que a gente está falando de 1 coulomb, mas para juntar uma quantidade de 1 coulomb em aplicações práticas, aí é uma quantidade bem razoável de cargas, significativamente grande. Tá? E aí a gente fala agora, cargas elétricas, né, compõem qualquer objeto, qualquer matéria composta por esses elementos básicos aí que compõem a estrutura atômica, que são prótons e elétrons, tem essas cargas elétricas, e o movimento dessas cargas elétricas então vai manifestar o que a gente chama de corrente elétrica, que pela definição, é o deslocamento de cargas elétricas em função do tempo. Ou a gente pode ir uma definição mais correta ainda, né, mais precisa, na verdade, é um fluxo de cargas, né, em um certo sentido, um fluxo de cargas organizado, então um deslocamento de cargas em um sentido, e a gente tem estabelecido então uma corrente elétrica. A relação da corrente elétrica, certo, que a gente chama de corrente instantânea, nós vamos utilizar na análise de circuitos aí o símbolo, né, de corrente, um I. A gente pode utilizar o I minúsculo
Geralmente a gente vai estar utilizando essa notação de um I minúsculo quando a gente se refere a uma corrente instantânea. Então, em um instante de tempo, qual que é o fluxo de cargas que está atravessando, está fluindo, né, em alguma direção. A gente vai utilizar em geral essa notação. O I minúsculo representa uma corrente instantânea. E se a gente quiser medir um fluxo médio, certo? A gente pode pegar então um valor dentro de um intervalo de tempo, ΔT, certo? Aí a gente vai medir a quantidade de cargas que atravessou um certo objeto, dividir pelaquela quantidade de tempo que ele demorou para atravessar aquele objeto, e a gente tem então a corrente média. Em geral, tá, aqui a gente vai utilizar, aqui na análise de circuitos 1, essa corrente média. Quando a gente vai falando de corrente média, a gente não vai utilizar esse I minúsculo, tá? Vai ser um I maiúsculo aqui para essa relação. E o I minúsculo, essa notação a gente vai adotar, vai ser para corrente instantânea. Então, o que representa isso aqui, né? Vamos tentar fazer auxiliar aqui com uma figura. Vamos dizer que a gente tem aqui um material metálico, um fio de cobre, tá? E esse fio de cobre aqui é um fio de cobre cilíndrico. Nesse fio de cobre, ele é composto por átomos, né, que tem lá na sua estrutura atômica prótons, que estão fixos, estão presos nesse material, e tem elétrons, né? Os elétrons, eles estão lá nas camadas de valência desse material aqui. Sem nenhuma força externa, os elétrons aqui, os elétrons livres, a gente pode chamar, que são aqueles elétrons que estão nas camadas mais externas, né, dos átomos, portanto eles são mais facilmente retirados desses átomos e podem se locomover para os átomos vizinhos, né, os elétrons livres. Eles, sem nenhuma força externa, sem nenhuma entidade externa, eles vão ficar lá parados na estrutura atômica. Agora, se houver alguma propriedade externa que possa atuar sobre esses elétrons livres, por exemplo, um acúmulo de carga, se nessa extremidade do fio aqui a gente fornecer um acúmulo de cargas positivas, o que a gente pode pensar no sentido físico daquele princípio lá de atração e repulsão? Se existe uma quantidade, um acúmulo de cargas positivas desse lado aqui desse fio de cobre, tá? Esse aqui é um fio de cobre, o que essas cargas positivas fixas aqui nessa extremidade ou nessa região, né, elas fazem o que elas geram, produzem sobre esses elétrons livres aqui? Elas geram um efeito de cargas opostas, elas se atraem, né? Então, se essas cargas positivas elas estão fixas aqui, né, e elas não se movem daqui, então elas estão atraindo essas cargas negativas. É uma forma que a gente pode pensar, né? E essas cargas negativas, então, elas vão sofrer uma força de atração em direção àquelas cargas positivas lá, aquele acúmulo de cargas positivas que se formou aqui por alguma razão. Esse acúmulo de cargas positivas foi formado aqui, tá? Essas cargas negativas que eu desenhei aqui, inicialmente elas estão lá nos átomos do cobre aqui. Para cada carga negativa desse fio de cobre, o átomo de cobre que ele pertence tem uma carga positiva. Então, o fio de cobre ele está neutro, ele está inicialmente neutro. Só que essa carga positiva que está lá no núcleo do cobre, ele está preso na estrutura atômica, né? Esse aqui é um objeto maciço, ele não consegue se movimentar, a não ser que eu arranque um pedaço desse cobre aqui. Mas os elétrons, sim, eles conseguem se movimentar de um átomo para um átomo vizinho, porque eles têm uma mobilidade maior, esses átomos das camadas mais externas, tá? Então, se tiver este acúmulo de cargas positivas aqui, agora tem um efeito externo, né, que está tendendo a movimentar estas cargas elétricas, esses elétrons livres aqui nesta direção. Se a gente pegar agora e traçar aqui, ó, imaginar que esse fio de cobre é um fio formato cilíndrico, né, e fizermos um corte transversal aqui em uma seção do fio. Então, vamos imaginar que aqui eu estou representando um plano que vai cortar esse fio, né,
essa região. Então, essa região cilíndrica, que é a seção transversal deste fio de cobre, ele tem uma certa área, certo? Por onde, se houver um movimento, um fluxo de cargas, todas as cargas vão ter que passar por esta área aqui. Tá? Então, se a gente medir em um determinado instante de tempo quantas cargas passaram, atravessaram esta área, né, essa seção transversal do fio, em um determinado intervalo de tempo, a gente pode estabelecer então a corrente elétrica, certo? Que flui nesta direção. Então a corrente elétrica média, né, ela vai ser dada por a quantidade de cargas que passou por ali, dividido por o tempo que demorou para que a gente fez esse experimento. Se a gente medir, por exemplo, durante um segundo, a medição mostrou que a quantidade de cargas que passou por aqui, ou o fluxo de cargas que passou por aqui, neste sentido, né, nesta direção, foi o que está se movendo para cá. São elétrons, né, eu desenhei aqui que elétrons estão se movendo neste sentido, então eu tive lá, vamos supor que eu medi a quantidade de 1 vezes 10 na menos 3 coulombs de elétrons, né, que passaram por ali. Ou a gente pode simplesmente representar por 10 na menos 3 com um prefixo de 1 milicoulomb. Né? Muito comum, a gente vai utilizar muito aí as subunidades mili, micro, nano, né? Que é 10 na menos 3, 10 na menos 6, 10 na menos 9. Depois o pico também, que é 10 na menos 12. Essas unidades aqui vão ser muito comuns para nós ao longo da disciplina. Tá? Vale a pena vocês relembrarem aí na seção lá do livro do Boylestad também as unidades e prefixos de unidades aí. Tá? Então, se a quantidade de cargas aqui experimentalmente foi medida 1 milicoulomb, né, negativo, significa então que a gente tem representado o equivalente de uma corrente elétrica, né, que passou nesse corte transversal, passou ali 1 milicoulomb de carga em um intervalo que eu medi de 1 segundo, certo? Ou seja, posso também escrever aí que foi 10 na menos 3 coulombs por segundo que passaram por esta área. Certo? É um fluxo de cargas que está se movimentando para cá. Esta unidade, então, elementar aqui de quantidade de cargas que se movimentou por segundo, nós damos um nome de ampere. A unidade, né, ampere, e utilizamos o símbolo de um A maiúsculo, que é equivalente a esta unidade. Então, 1 coulomb por segundo, ou 10 elevado na menos 3 coulombs por segundo, né, equivale a 10 elevado na menos 3 amperes. Então, o padrão que a gente utiliza, né, a unidade que a gente vai utilizar padrão, realmente para unidade padrão de corrente, né, ela é medida em amperes. E a gente vai ter, então, 10 na menos 3 amperes, ou também aí menos 1 miliampere, neste exemplo aqui hipotético. Tá? Mas lembrem que ampere, embora todos vocês já tenham ouvido falar do ampere, lembrem que o que ele representa? Ele representa uma quantidade de carga que é medida em coulombs. Né? Um coulomb a gente consegue medir quantos elétrons ou quantos prótons tem naquele coulomb, em um coulomb, ou enfim, uma quantidade X de coulombs, e quanto tempo que essa quantidade de carga demorou ou levou para atravessar uma região ou uma seção transversal, como nesse caso aqui. Então, 1 ampere ele representa um fluxo de cargas elétricas, uma quantidade de cargas, por tempo. Tá? Então, corrente elétrica é quantidade de cargas, certo? A grandeza que a gente está
lidando aqui é quantidade de cargas por tempo. Isso aqui é uma corrente elétrica. O que é as grandezas, né? Quantidade de carga por tempo, certo? Então, voltando aqui, convenção a gente utiliza, né, historicamente, também por motivos históricos, né, se convencionou que uma corrente positiva, o sentido da corrente, ela muda, a gente vai falar disso mais tarde, né, ela é importante, aliás, deixar explicitamente claro e definido nos problemas que a gente vai analisar qual que é o sentido da corrente, qual que é o sentido real da corrente, qual que é o sentido convencional da corrente, né? E existe uma diferença entre o convencional e o que é convencionado como corrente positiva e o que é a corrente física, né? A corrente real lá no circuito. Porque historicamente, né, lá no princípio do desenvolvimento aí dos estudos da eletricidade, se imaginava que as cargas positivas elas conseguiam se movimentar, né? Então que as cargas positivas, aqui os prótons aqui desse fio de cobre, eles poderiam se deslocar, né, ao longo aqui desse fio, então eles formariam uma corrente, um fluxo de cargas positivas que se movimentaria no fio. Só que posteriormente, né, as teorias aí, os modelos atômicos, né, já no século XIX, eu acho, que essas teorias aqui da eletricidade começaram a surgir lá no século XVI, XVII. Os modelos físico-químicos da estrutura atômica são mais modernos, são século XIX, já, se eu não me engano. Enfim, não convém aqui a cronologia exata, né, porque eu não vou lembrar de cabeça, mas foi muito mais tarde que os modelos atômicos, aí, devido a microscópios, etc., se desenvolveram, e aí não chegou-se à conclusão que as cargas positivas, os portadores de cargas positivas, que são os prótons, eles não conseguem se movimentar na estrutura atômica, eles estão fixos, estão presos na matéria, lá no núcleo. Então, o que realmente se movimenta são as cargas negativas. Mas aí, nesse ponto, né, quando se descobriu isso, já se utilizava como convenção, já se conhecia aplicações de corrente elétrica, né, já tinha um estudo sobre a corrente elétrica, mas já se utilizava como convenção que a corrente elétrica era usada como o fluxo de cargas positivas. Até hoje a gente ainda utiliza essa convenção, que uma corrente elétrica de 1 ampere, 1 ampere positivo, representa um fluxo de carga de 1 coulomb por segundo, passando por um material, né? Então, por exemplo, deixa eu desenhar outro caso aqui, né? O que é essa convenção da corrente positiva? Se neste fio aqui, desenhar um trecho menor, então tem um pedacinho de fio de cobre aqui também, opa, e a gente assumir que, vou desenhar aqui que eu tenho neste sentido da minha seta aqui, representado 1 ampere, tá? 1 ampere, isso aqui representa 1 coulomb de carga por segundo que está se deslocando numa seção transversal desse fio, ou deste ponto aqui, né, para cá no fio. Tenho esse fluxo de carga aqui. 1 coulomb de carga por segundo representa 1 ampere de carga. Historicamente, pensava-se, né, que as cargas positivas elas estavam realmente se deslocando. A carga positiva daqui se deslocava para lá. Mais tarde, com a teoria atômica, se descobriu que não. As cargas positivas elas estão lá paradas, né, elas estão fixas na estrutura atômica. O que pode se mover? A única carga que tem mobilidade para se mover são as cargas negativas. Então, por convenção, até hoje, nós assumimos que uma corrente positiva, a corrente de sinal positivo, né, entendam isso, ela é convencionada como o fluxo de cargas positivas, que se desloca nessa direção aqui. Mas a corrente real, certo, que se desloca, corrente real, é o fluxo de cargas negativas. Então, as cargas negativas é que elas estão se deslocando no sentido contrário. Ok? Então, aqui a gente tem cargas negativas ou elétrons que estão se deslocando no sentido oposto, né? nesta seta aqui. Né? Então, isso aqui, essa minha flecha aqui, ela representa a corrente real, que é o fluxo de cargas lá na matéria.
E essa seta positiva ela vai representar a corrente convencional. Que é uma convenção mundialmente, né? Até hoje nós assumimos essa convenção. Da corrente positiva, né? Ela é uma convenção. Para fins de análise de circuito, projetos, não muda em nada, tá? Porque nós vamos ver aí que se a gente tem um fluxo de cargas, aquela questão, né? O que depende do nosso, tudo depende do referencial. Se eu tenho 1 coulomb de cargas ou menos, deixa eu usar a mesma cor aqui. Se eu tenho menos 1 coulomb de cargas se movendo por segundo nesta direção, o efeito final, o efeito resultante disso é exatamente igual para os componentes, para o circuito que está compondo aqui, se a gente tem 1 coulomb de cargas positivas se movendo no sentido oposto. Tá? Então isso aí não muda nada. Mas até hoje a gente usa essa convenção, né, de que a corrente positiva, a convenção de corrente positiva é o fluxo de cargas positivas. Tá? Então, o movimento real é do fluxo das cargas negativas. Okay? Bem, vou fazer uma pausa aqui, e aí, para o vídeo não ficar muito extenso, e aí a gente retoma aqui essa revisão, essa retomada desses conceitos sobre grandezas elétricas.